Fala pessoal, estamos aqui em mais uma aula de eletrônica de potência e na aula de hoje eu vou falar sobre o conversor Buck Boost. Pessoal, em uma das aulas anteriores eu falei sobre o conversor Buck, onde eu adentrei aí uma série de considerações sobre a chave que a gente utiliza nesses conversores, sobre esses diodos que a gente utiliza nesses conversores, o indutor, a capacitância, a frequência de chaveamento, que é a frequência onde a gente chaveia essa chave aqui, liga e desliga ela, né? Então tem uma série de considerações que eu fiz lá no vídeo do conversor Buck. Então, quem quiser dar uma olhada mais sobre isso, ver mais detalhes sobre essas considerações que a gente tem que levar no projeto, dê uma olhada lá no conversor Buck. O conversor Buck Boost, gente, ele tem um funcionamento onde a nossa tensão de saída ela pode ser tanto maior quanto menor que a tensão de entrada. Isso tudo a depender do ciclo de trabalho. E também vale dizer que a tensão de saída desse nosso conversor ela sempre vai ser invertida, certo? Então se aqui a gente tem VS, daqui para cá a gente vai ter também VS multiplicado por algum fator alfa aqui, né? Para simplificar nossa análise, a gente vai deixar V0 polarizado dessa forma mesmo, né, como fizemos nos outros conversores, e a gente vai fazer a mesma análise, né, quando nós temos o nosso circuito com a chave ligada e com a chave desligada. Com a nossa chave ligada, nós temos basicamente aqui a nossa fonte de tensão sendo igual à minha tensão VL, substituindo VL por L delta e L delta T, onde vai lembrar que esse nosso ΔT aqui é dt. Para quem não entendeu isso aqui, basta consultar os nossos vídeos do conversor Buck. E nós chegamos que a nossa variação de corrente é dada como basicamente isso aqui. Já quando a nossa chave está desligada, o nosso diodo aqui vai ser considerado como se fosse um curto, e nós teremos aí que a nossa tensão VL é igual a V0. Então, ajeitando aqui, nós temos que a nossa variação de corrente no indutor vai ser igual a isso. E aí, conforme nós vimos anteriormente, né, a corrente no indutor vai ser um zigue-zague, diríamos assim, né, como se fosse uma triangular, aonde nós temos que a variação de subida é essa e a variação de descida é essa. E a variação de subida mais a variação de descida é igual a zero. Então, com base nisso aqui, basta a gente jogar um desses caras para o outro lado, que a gente consegue encontrar a nossa tensão de saída. Então, aqui nós temos a igualdade desses dois. Veja que aqui eu tenho isso e do outro lado eu tenho isso aqui multiplicado por menos 1, né? E ajeitando essas duas equações, aliás, essa única equação, nós chegamos nesse resultado aqui, ó, que mostra exatamente aquilo que eu disse. A minha tensão de saída, ela vai ser invertida e vai ser uma parcela aqui, ó, da tensão de entrada, a depender do valor de D. Se D for maior do que 0,5, então a gente vai ter aí um valor maior do que a tensão de entrada. Se D for menor do que 0,5, a gente vai ter um valor menor do que a tensão de entrada. Aqui basicamente nós temos a tensão e a corrente no indutor. Ora, a corrente no indutor quando a minha chave está ligada é VS. Vocês podem ver aqui, ó, a chave ligada, VS. A corrente no indutor sobe, pois a variação da corrente no meu indutor vai ser basicamente dada por uma constante aqui, né? A nossa indutância também é uma constante. Então, consequentemente, a variação vai ser uma constante, o que implica dizer que é uma reta. E quando nós tivermos a nossa chave desligada, nós teremos que a tensão no indutor vai ser igual a V0, aqui nós temos V0, e a corrente vai decrescer, pois V0 também é considerado constante na nossa análise dos conversores DC-DC. Então, se V0 é constante, aqui nós teremos, basta passarmos esse L para cá para baixo, e vocês podem ver que a variação aqui ela é constante, pois V0 é constante e a nossa indutância também é constante. Na sequência, nós temos o interesse de encontrar a corrente média no indutor, pois se vocês se lembram, nos casos anteriores, para nós encontrarmos a indutância mínima que nós podemos utilizar, nós precisamos da corrente média e também da variação de corrente. A variação de corrente no meu indutor eu já achei, falta nós encontrarmos a corrente média. A nossa corrente média nós partirmos do princípio de que a nossa potência de entrada é igual à potência de saída. Então, substituindo aqui, temos a tensão de entrada vezes a corrente de entrada, que é igual à potência de saída, que é basicamente a potência na minha resistência.
Continuando, a corrente média no indutor ela é dada por uma relação entre a corrente média na entrada, onde ambos são relacionados através do nosso ciclo de trabalho, nosso D aqui. Então a gente vai pegar esse S, vai substituir aqui, teremos isso. Se nós continuarmos desenvolvendo a fim de encontrar a corrente média no indutor, ou seja, isolar IL, nós vamos chegar nesse resultado final. Então, na sequência aqui, o que nós faremos agora é encontrar a nossa corrente máxima. A nossa corrente máxima é a corrente média mais o delta IL que encontramos lá em cima sobre 2, que organizando fica dessa forma. E a corrente mínima é também a corrente média menos o delta IL dividido por 2, que dá isso aqui. Para encontrarmos o menor valor de indutor, basta então nós igualarmos essa corrente mínima igual a zero, né? Pois é o pior caso. Então temos aqui essa corrente mínima igual a zero. E se nós isolarmos o nosso L aqui, o que nós vamos encontrar é a nossa indutância mínima, né? O menor valor que a nossa indutância pode assumir para que o nosso conversor atue no modo contínuo. E aí nós chegamos nesse resultado aqui, ó, onde vocês sabem dos vídeos anteriores que eu gosto de trabalhar com o pior caso. Então eu vou aproximar esse carinha aqui para o pior valor possível, que no caso aí é quando ele assumir 1. Quando ele assumir o valor de 1, então a minha indutância mínima vai ser R sobre 2F. E vale lembrar novamente de nós utilizarmos o fator de segurança de 1,25 ou de 1,5 aí, a depender do seu projeto. E por fim, nós vamos terminar aqui com a análise do nosso capacitor de saída, né, com o dimensionamento do nosso capacitor de saída. E para isso vocês devem se lembrar que nós necessitamos saber a variação de carga. Então tá aqui uma variação de carga que tem um aspecto retangular, né, então fica mais fácil de a gente fazer o cálculo aí desse retângulo, aonde a minha corrente aqui, ó, é dada por V0 sobre R. E esse meu período aqui, esse intervalo de tempo aqui, é dado por dt. Vai ser V0, aquele nosso retângulo, V0 sobre R vezes o dt, né? E isso aí é igual a capacitância vezes a variação de tensão. Então, se isolarmos a variação de tensão, nós vamos ter aí que a nossa variação de tensão na saída vai ser dada por isso aqui. E isolando a capacitância, nós chegamos nessa equação aqui, onde nós podemos estabelecer aqui a relação, ou o ripple, né, que nós podemos ter na saída, e a partir disso determinar o capacitor. Ou, se nós preferirmos, podemos colocar assim, delta V0 sobre V0 vai ser igual a dt sobre RC. E aí, a partir dessa equação aqui, nós podemos ir jogando alguns valores de capacitância aqui e ver se ela vai ficando, se o nosso ripple é satisfatório para a nossa aplicação. Outra coisa que podemos fazer aqui também é assumir D como sendo o pior caso, né? Nesse caso aqui ele seria 1, então podemos usar aqui delta V0, V0 T sobre RC. E aí fica ainda mais fácil para a gente fazer os cálculos aí e obter o capacitor do nosso gosto. Novamente, para considerações de projeto, recomendo vocês assistirem um vídeo sobre o conversor Buck. Com isso a gente fica por aqui e aprendemos a dimensionar o nosso indutor e o nosso capacitor para esse conversor. E até o próximo vídeo.